Oi, bom dia, Pai. Bom dia. Hoje, graças a Deus, né, por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso, incrível, né? Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu. Hoje estamos aqui, graças a Deus, nós vamos ler aqui para vocês Mateus 25, a parábola das 10 virgens, pessoal. Nossa, o vento está atrapalhando um pouco. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que tomam a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite contigo. Mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E dando o esposo bosqueneiro e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor aí o esposo. Venha aí o esposo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. É forte isso, hein, pessoal? Aqui, Mateus, 25, fala a parábola das 10 virgens. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Aqui a parábola das 10 virgens. Deus, ele traz uma correção, uma preparação, porque Jesus está voltando. Se for parar para pensar pela lógica do mundo, pelo que a Bíblia diz, pessoal, olha só o que está acontecendo no mundo. É pai matando filho, filho matando pai, e vice-versa. Várias guerras mundiais acontecendo aí em vários lugares diferentes. E aqui no Brasil, para a honra e glória do Senhor Jesus, ainda a gente temos a palavra de Deus, temos o privilégio de buscarmos, estar próximo, perto de Deus a todo tempo. E aqui a parábola das 10 virgens nada mais do que é uma preparação para que o reino dos céus e a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. E aqui a parábola das 10 virgens diz que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. E aqui, se for parar para pensar, que a gente deve andar preparado a todo tempo, a todo instante, porque nós não sabemos o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Mas nós temos a certeza, a convicção que Jesus vai voltar. É tempo de mudança, é tempo de já chegar a Ele, é tempo de se arrepender. Não é tempo de ficar aí nesses mundos igual aqui, ó. 5 eram prudentes e 5 não eram. Então significa que as 5 que não eram prudentes viviam ali no mundo perdido, sei lá, trazendo para o mundo de hoje. Pode ser que às vezes nós estamos perdidos com coisas do mundo, com bebida, com baile funk, com coisas assim, que até mesmo um cigarro que atrapalha isso. O reino do céu não tem nada a ver com essas coisas. A verdade é que Jesus é o centro de tudo, de todas as coisas. Aqui as 5 prudentes, elas ficavam divertindo, ficavam ali a todo tempo dispersa, né? Porque o inimigo, ele é assim, ó, ele coloca coisas para a carne, porque o maior desejo do inimigo é que você não ore a Deus, não clame a Deus. E uma pequena parábola aqui dessas 5 virgens é quando essas 5 virgens que não eram prudentes, elas não estavam nem aí, pessoal. Não é tempo de ficar assim nessas coisas, ficar andando despreparados, dispersos com as coisas que não tem nada a ver com Deus. E aqui logo, e mais 5 eram prudentes. Você sabe qual é a diferença do prudente para quem não é prudente? É porque o prudente, todo tempo, todo instante, ele está ali buscando, orando, se consagrando, chamando a presença de Deus, chamando ali aquilo que Deus vem colocando no coração dele. Ele já vai andando preparado, vai se preparando, vai anunciando as boas novas aí, dizendo que Jesus está voltando. Não é tempo disso. Se Jesus voltar agora, vai ser pior para cada um de nós. Se você não tiver Jesus, vai ser pior. Aqui essas prudentes aqui, elas se prepararam e logo em seguida elas ouviram a voz do noivo. E se Jesus voltasse hoje, agora, nesse momento, quantos não iam ouvir a voz de Deus por endurecer o seu coração, ou até mesmo dispersos com as coisas de Deus?
As coisas de Deus não tem nada a ver com isso, pessoal. Precisamos estar totalmente conectados desde quando o véu foi rasgado ali. O véu foi rasgado, mas ao mesmo tempo, quando o véu foi rasgado, damos livre acesso para que a gente possa estar na presença de Deus. Precisamos ser como essas virgens prudentes, esperando, preparando o noivo. Nós precisamos estar aí a todo tempo aí, em nome de Jesus, preparado e conectado, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, e nem o momento, mas nós sabemos a certeza de que Jesus está voltando. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Eu aqui, graças a Deus, o Senhor me resgatou, me tirou da terra do Egito. E o Senhor, Ele vem colocando nos nossos corações que é tempo de expandir o reino dos céus. É tempo de andar prudente aqui como essas prudentes, mas 5 não eram prudentes, falando um pouquinho mais das 5 que não eram prudentes. Quantas pessoas estão dispersas com o seu trabalho? O seu trabalho às vezes te para, ou até mesmo em qualquer lugar, ali na rua, às vezes uma tribulação, ou até mesmo dentro da sua casa, a gente não sabe de nada. Mas nós não podemos deixar nada dessas coisas atrapalhar a volta de Jesus para nós. Precisamos abrir os olhos. Eu vim te dizer que Jesus transforma, Jesus muda a vida. Jesus, Ele é o único suficiente que quando você abre o coração, entrega o seu coração, o teu caminho a Ele, algo extraordinário já começa a acontecer. Porque a vontade de Deus, Ele é boa, perfeita e agradável para cada ser humano na face dessa terra. E precisamos ser como essas prudentes, esperando, preparando a todo dia, a todo tempo, a volta do Yeshua. Então fica ligado, fica ligado. Enquanto você não deixa que o inimigo fique te distraindo. E o mais incrível também, você sabe que essas 5 prudentes aí, depois elas se divertirem, fazer o que tiver que tinha de fazer. E quando o noivo passou, elas foram atrás do noivo e pedindo que aquelas que estavam preparadas ali, pedindo que vendesse o azeite. Nossa, sabe que eu venho refletindo com isso, e Deus vem colocando no meu coração, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Quantas pessoas por aí têm vendido a presença de Deus, o momento, a comunhão com Deus, por causa de momentos, né? Se a vida for feita de momentos, queria te dizer que se Jesus voltar naquela hora, você será fulminado. Porque não é sobre isso. Jesus, Ele é amor, e todos os caminhos levam a Deus. Todos. E Jesus, com essas prudentes aqui, aquelas que não eram prudentes, pedindo para vender ali o azeite. Pessoal, não podemos negociar a presença de Deus sobre nós. Não podemos de forma alguma, porque se Jesus voltar naquele momento, seremos fulminados. No Antigo Testamento, todas as vezes, quando aquelas pessoas estavam ali, clamando, buscando, mas com certeza existiriam pessoas específicas no Antigo Testamento para chamar a presença de Deus. E quando aquelas pessoas não estavam preparadas, não era preparada, a gente não podia de forma alguma chamar a presença de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o véu foi rasgado, podemos chamar a presença de Deus, podemos estar com Deus, podemos falar de Deus a todo tempo, que nada, ninguém vai impedir a gente. Temos o livre acesso para o Pai, é só você olhar para o céu e ver a grandeza do céu, que essa é a grandeza do nosso Deus. Mas muitas das vezes, trazendo para o mundo atual, e não é nada fácil seguir Jesus, estar perto com Jesus, porque na maioria das vezes somos seres humanos, ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Mas nós temos a certeza e a convicção que quando nós levantamos a mão, entregamos a nossa vida para Jesus, Ele transforma, restaura, muda tudo por você. E eu tenho certeza também, uma convicção no meu coração, que todas as vezes que eu e você andamos preparados, Jesus, Ele se alegra com isso.
E mediante todas essas coisas, quando trazendo aqui um pouco mais sobre Jesus, de Gênesis e Apocalipse, a vida de cada uma dessas pessoas não foi fácil, pessoal. Não foi fácil. De Gênesis a Apocalipse aqui, a vida não foi fácil para ninguém. E olha a tribulação que essas pessoas passaram. Era muito maior do que o que a gente passa hoje. O que a gente passa hoje, na maioria das vezes, é uma confusão na família, é uma tribulação no emprego, é uma tribulação com algum conhecido. E na maioria das vezes, a pessoa já fala, não, vou abrir mão de Deus, não quero mais Deus. Como se Deus tivesse culpa das suas escolhas e das suas decisões. Se o maior prazer de Deus é te abençoar, como é que você quer abrir mão dele? Se o maior prazer de Deus é transformar a sua vida, libertar a sua casa, a sua família, os seus planos, o seu negócio. Quando você entrega verdadeiramente a sua vida para Ele, Jesus ele entra com uma providência extraordinária, quebrando toda maldição, quebrando tudo aquilo que não presta. Mas a maioria das vezes não podemos abrir mão da vontade de Deus. Na maioria das vezes a gente não entendemos, não conseguimos compreender, mas não precisamos abrir mão de Jesus, porque Jesus é a única fonte, Jesus é o único verdadeiro suficiente para entrar no reino dos céus. Então não deixa a tribulação te atrapalhar, não deixa esse momento difícil te atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não precisa de ninguém saber, porque eu tenho certeza que quando você entra no quarto, fecha a porta do quarto, começa a clamar, bota um louvor baixinho, clama, chama a presença de Deus, eu tenho certeza que lá do céu ele já começa a te ouvir. Então não é tempo de abrir mão de Deus, não é tempo de abrir a mão das coisas dos céus, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para Jesus. O mundo está acabando. O mundo está acabando, por enquanto você está andando disperso. Vamos andar como essas 5 prudências, esperando a volta do rei. Vamos andar preparado, vamos andar capacitado, chamar a presença de Deus, chamar a presença do Espírito Santo a todo tempo, para que a vontade dele seja boa, perfeita e agradável, como sempre foi. E na maioria das vezes, trazendo para o lado do ser humano, não é nada fácil para ninguém, pessoal. Quem dera se fosse, porque se for fácil demais, está errado. Se for fácil demais, está errado. Amém. Glória a Deus. Porque na maioria das vezes, aquilo que Deus já começa a trabalhar em nosso favor e no seu favor, Ele começa ali de uma forma extraordinária, trabalhando nos nossos corações. Paz do Senhor. Paz, irmão, tudo bem? E na primeira oportunidade que Deus tem, quando você ali, ó, agradece, entrega tudo para Jesus e chama a presença de Deus, eu tenho certeza que na mesma hora, Deus ele já começa a trabalhar por você. Então tenha confiança, vamos estar preparados a todo tempo, a todo instante. Vamos ser como essas 5 prudentes. Vamos chamar a presença de Deus, vamos estar perto de Deus, até que o noivo venha nos buscar. E que esse dia, e que essa semana, eu venho te fazer o convite, não sei se você está aí na sua casa, ouvindo, ou em qualquer lugar. Eu te convido a chamar a presença de Deus. Eu te convido ali, aqui, onde quer que você esteja, na sua casa, quando você vê aí, eu te convido a chamar a presença de Deus e começar a se preparar, porque o noivo vem aí. O noivo vem aí, vamos andar preparado, vamos andar capacitado. Muitas das vezes eu e você não merecemos nada. Nada do que temos, nada do que vivemos, nada, pessoal. Mas pela misericórdia de Deus, Ele abençoou as nossas vidas e deu sabedoria para cada ser humano, para que Ele permite que cada um viva propósito e projetos completamente diferentes. Mas um único propósito, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Precisamos prestar atenção que quando Jesus aqui, ó, passando aqui, essas prudentes aqui, ó, no versículo 11 diz assim, ó, e depois chegaram outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo, não vos conheço.
vigiai, porque não sabe nem o dia e nem a hora que há de vir. Amém? Em nome de Jesus, eu te convido essa semana, o primeiro dia da semana, que é o domingo, eu te convido em nome de Jesus. Vamos ser como esses 5 prudentes, andar preparados, andarmos aí totalmente ligados e sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se Jesus voltar agora, algumas pessoas vão ser salvas, outras não. E nos fins dos tempos, pessoal, lá no milênio, quando passar o milênio ali, quando Jesus voltar verdadeiramente levar o Espírito Santo, quando Jesus levar o Espírito Santo, ai de quem ficar nessa terra. Porque se o Espírito Santo é o Consolador, se o Espírito Santo é o intermediador entre mim, você e Deus, quando Jesus levar ele, tadinho de nós, pessoal, tadinho de nós. Logo no milênio, quando Jesus voltar e vai acontecer o milênio, quando essas pessoas estiveram ali clamando, buscando a todo tempo, essas pessoas, quando ela chamar a presença de Deus, se não estiver conectado com os céus, ela vai ser fulminada na mesma hora. E sabe o que eu acho muito engraçado? Quando tem muitas pessoas por aí colocando preço, colocando valores para falar de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Você vê que o mundo está acabando mesmo. Homens de Deus, pregadores de Deus, estipulando valores para falar de Jesus. Como é que você vai vender uma coisa que nem sua é, rapaz? Presta atenção. Vai trabalhar, porque se Jesus voltar também nesse momento, você vai ficar. A verdade é essa, porque não tem isso no reino dos céus. Não tem isso mesmo. Precisamos andar preparados. Como é que você vai vender uma coisa que nem sua é? Porque se não for o Espírito Santo sobre a sua vida, você nem consegue falar de Jesus. E pela misericórdia de Deus, eu também estou aqui para falar de Jesus, porque se não fosse isso, eu também reconheço isso, nem aqui eu estaria. Mas Deus me escolheu para fazer a diferença nesse mundo. Então não importa onde a gente esteja, não importa onde a gente vá, precisamos chamar a presença de Deus, precisamos chamar o Espírito Santo. E não é tempo de ficar negociando a sua presença, muito menos aquilo que Deus já colocou na sua vida. Entende-se uma coisa, são mais de 7 bilhões de seres humanos na face do planeta Terra. Se todo mundo, com o único objetivo, com a única meta, começar a clamar, começar a buscar a presença de Deus, eu tenho certeza que vai ser céu na terra. Porque o maior prazer de Deus é abençoar, é levar os seus filhos para o céu. Mas precisamos andar prudentes, porque não sabemos o dia e nem a hora. Então, desde já, em nome de Jesus, presta muita atenção, confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Mas eu também tenho certeza que desde quando você começa a caminhar, estar ali certinho com Jesus, as coisas vão estreitar um pouco. Porque tem que estreitar mesmo, porque nosso ego precisa morrer para que a vontade boa, perfeita e agradável dele vai caminhando e vai junto com nós onde quer que a gente esteja. E não é fácil também seguir Jesus. Mas quem disse que precisa ser fácil, a gente só precisa confiar nele. Glória a Deus. Então eu te convido em nome de Jesus que essa semana você possa entregar a sua vida. Já entra nesse domingo consagrando, lançando tudo na mão do Senhor. Porque eu tenho certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que nessa semana o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.